Fala pessoal, ele é Abel Barreto aqui mais uma vez com vocês e nesse vídeo vamos fazer a resolução com vocês do desafio número 8, né? Que era usar a calculadora, né, pela serial. Então a gente vai ter ali uma entrada de dados e a gente vai ter uma operação acontecendo ali que a gente vai poder selecionar pela própria serial, tá? Bom, antes de mais nada, curte, comenta, compartilha. Vamos fazer com que essa comunidade ela possa crescer cada vez mais e mais, tá? Sem mais demoras, vamos começar aqui a nossa programação. Então vamos só relembrar aqui, né, qual que era o desafio, né? Desafio número 8, calculadora pela serial. Desenvolva um programa para fazer cálculos com o Arduino usando a função serial para receber a operação e duas variáveis, tá? Então a gente vai ter lá a nossa configuração e a gente vai precisar receber essas informações. Fazer um texto explicativo de como deve ser feita a inserção dos dados, comparar os caracteres com as operações, receber duas operações e ao final escrever na saída serial a equação e o resultado no formato número 1, operação, número 2, resultado. Bom, bem tranquilo isso daqui. Vamos começar a fazer o nosso programa, tá? Então, eu já vou pegar aqui, criar um projeto novo no nosso Tinkercad e vou inserir aqui o nosso Arduino. Não vai ser necessário, né, que a gente use nenhum tipo de material, a gente não precisa se preocupar, e vai utilizar somente aqui o nosso parte de código e a nossa entrada vai ser pelo texto aqui, beleza? Bom, vamos começar aqui eliminando essa parte aqui do nosso código. A gente fica somente com o nosso setup, né, e dentro do nosso setup a gente tem que colocar lá aquele serial.begin 9600. Bom, já sei que eu vou precisar de duas variáveis, certo? Então, as duas variáveis a gente vai criar, né? Eu vou criar elas aqui do lado de fora, tá? A primeira variável vai ser uma variável do tipo string, que sempre vai receber a nossa operação, tá? Então, vamos botar aqui string com S maiúsculo. A segunda variável que a gente vai chamar, a gente pode chamar de número 1. No 1, né? Vamos simplificar aqui, mas pode ser no 1, número 1, o número que você quiser. Vamos definir ela como sendo um dado inteiro. E aí a gente precisa ter em mente que quando a gente faz a criação desse dado inteiro, né, quer dizer que eles têm aquela limitação de dados, né, tipo de dados. Então ele vai de menos 32767 até 32768. Tá? Opa, ao contrário, de menos 32768 até 32767. Tá? Durante a criação, é comum a gente fazer a conversão, né, a criação dos nossos números dessa forma, tá? Mas saiba que existe uma outra maneira. Tá? Quando a gente vai criar vários números, por exemplo, eu não preciso criar eles dessa forma, né, separados, tá, pessoal? Existe a possibilidade de você fazer a criação, né, das nossas variáveis dessa forma. Eu estou falando que eu estou criando dois dados, que são de tipo inteiro, e eles são separados aqui por vírgula para essa nossa operação. Se a gente fizer aqui o teste da simulação, repara que ele não deu erro, na verdade ele deu erro aqui na operação, né? Eu coloquei com variáveis, caracteres especiais aqui, não podia, né? Então assim, a gente tem aqui a nossa string de operação e o nosso número. Então repara que a gente conseguiu inicializar e não teve nenhum erro, nenhum tipo de erro na nossa compilação. Então isso daqui quer dizer que ele aceita a criação das nossas variáveis dessa forma, tá? Bom, vamos continuar aqui. A gente vai começar a nossa operação propriamente dita, né? Então, no primeiro momento, a gente vai utilizar aqui o comando, né? Serial.println. A gente vai escrever aquela nossa frase ali, né? Vamos pegar aqui a nossa frase. Qual que é a frase de efeito que ele deu? Vamos lá, vamos realizar uns cálculos. Beleza, então vamos colocar isso daqui aqui. Olá, vamos realizar uns cálculos. Então, segunda situação que ele vai fazer é a seguinte, né? Selecione a operação. Serial, isso aqui, serial, print, tá? E aqui a gente vai fazer aquela jogada de receber primeiro a nossa pergunta, né? Selecione a operação, mais, menos, vezes ou dividir.
mais selecione a operação. E aí a gente vai colocar, né, as opções que ele pode receber. Mais, menos, vezes ou dividir. Então, a pessoa, quando ela lê esses dados, ela sabe que ela pode inserir um desses elementos aqui. Aí quando a gente faz isso, a gente tem que fazer aquele nosso while, né? Então, serial.available. Ele vai ficar travado ali nessa posição. E na hora que ele receber o nosso dado, né, a gente vai fazer o quê? A gente vai escrever isso dentro da nossa operação. Tá? Então, a operação ela vai receber, né, o valor aqui do que está no nosso serial, né? Serial.readString. Perfeito. A gente vai fazer até um print aqui, ln, né? Da nossa operação, só para a gente ter um retorno visual daquilo que a gente recebeu. E a partir daqui, né, pessoal, a gente pode até dar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque o trecho, né, ele vai ficar repetido, né? Ele vai receber novamente, né? Então, né, o que ele vai dizer? Qual o primeiro número? Tá, vamos colocar aqui, ó. Qual o primeiro número? Então ele vai receber aqui no 1. A gente vai fazer um parse int, tanto vai ser diferente. E a gente vai escrever o no 1 aqui. A gente vai repetir novamente, né, isso daqui. Só que em vez de ser qual o primeiro número, a gente vai querer escrever qual o segundo número. A gente vai fazer aqui o parse int novamente, que a gente vai colocar no 2. E aqui a gente vai escrever no 2, certo? Então essa daqui é a nossa operação, né, que a gente está realizando. A gente vai receber o cálculo, né, qual a operação que a gente quer realizar, são mais, menos, vezes ou dividir. A gente recebe o primeiro número, a gente recebe o segundo número, tá? E aí a gente começa a fazer a nossa comparação. Tá? Como vai ser a nossa comparação? Ela vai sempre trabalhar no if. Então a gente vai ter aí alguns ifs, né, pessoal? Então, se a gente tiver operação igual ao mais, o que a gente tem que fazer, né? A gente vai printar, né, o nosso resultado. Vamos criar uma variável chamada resultado. Vamos colocar aqui, ó, resultado. Ela vai ser igual, né, ao valor do nosso num1 mais num2. Certo? Dá até pra gente colocar isso daqui, ó, dessa forma aqui, ó. A gente poderia escrever esse trecho aqui exatamente assim, ó. Tá? E aí o que a gente vai ter? A gente vai colocar aqui uma segunda situação, né? Caso, se ele for menos, eu quero menos aqui. Se, caso, ele for vezes, eu quero vezes aqui, né? Caso ele for barra, devia ter copiado, né? É barra. Eu vou querer divisão aqui. E aí eu vou colocar uma condição, né? Caso nenhuma dessas seja satisfeita, né? O resultado, né, ele vai ser igual a 0. Vamos forçar para que ele sempre tenha, né, o nosso valor de 0. Então a gente criou aqui, ó, as nossas 4 condições, mais, menos, vezes ou dividir. Então ele recebe aqui, né, as operações e o resultado.
E ao final disso daqui, o que a gente tem que montar? A gente tem que montar a resposta, né? Então vamos montar aqui a nossa resposta, tá? Vamos montar aqui a nossa resposta? Bom, eu acho que não vai ser tão impossível. A gente poderia colocar assim, né? Ó. Serial.println um pulo, né, de uma linha aqui e vamos escrever o seguinte, olha só. A gente poderia colocar aqui o seguinte, né? No 1, operação, no 2, eu acho que esse daqui ele vai dar errado. Vamos fazer um teste aqui. Acho que ele vai dar errado nessa operação aqui. E resultado. Acho que ele vai dar erro na compilação. Ele não permite. E realmente ele não aceita a gente colocar tudo isso dessa forma. Isso aqui ele é muito né? A gente vai ter que escrever em formas separadas aqui. Print. Print. Aqui a gente coloca ponto vírgula. E por último a gente faz um serial.print. Vamos colocar o ln aqui. Um print ln. Escrevendo vários tracinhos. E tá ótimo. Vamos ver nosso serial. Olha lá. Escreva aí alguma coisa. Vamos fazer um mais. Qual o primeiro número? Eu quero fazer 20. Qual o segundo número? 20 mais 15. Resultado, 20 mais 15 vai ser igual a 35. Então tá aí o nosso resultado, tá pessoal? A gente consegue dessa forma fazer aí, mostrar para vocês como que a gente tem a entrada dos nossos dados, o comando que a gente utiliza para receber ou enviar informação. Tá? Então a gente faz a nossa condição. Quando a gente quiser receber, a gente pode até continuar. Vamos fazer aqui um menos. Se eu fizer 20, 15. 20 menos 15, o resultado vai ser 5. Então a gente tem aí, vamos fazer aqui, ó, 3, vamos fazer vezes 3 e 5. 3 vezes 5 vai dar 15, então a gente tem as nossas operações ocorrendo, né? Se a gente fizer agora, vamos fazer aqui um dividido, 20 por 4. 20 dividido por 4, resultado igual a 5, então a gente tem as nossas 4 operações ocorrendo perfeitamente, tá? O que é legal aqui vocês começarem a pensar? Talvez, né, no próximo vídeo, dependendo do que a gente tiver aí de resposta de vocês, a gente começa a fazer uma tratativa, né, na questão de erros, tá? Então, trazendo um pouco mais o conhecimento de vocês, vamos tentar impedir, né, com que o operador, né, ele viole o nosso código, tá? Então, ou seja, eu quero impedir, né, que o cara ele tente escrever qualquer coisa diferente desse cara, porque hoje, vamos ver aqui, ó, se eu escrever aqui, ó, ele está pedindo seleção da operação 5, o que acontece? Ele segue reto, 5, 5, então 5, 5, 5 é igual a 0, nada a ver, né? Tipo, a gente precisaria fazer
uma configuração para que ele, o nosso código, o nosso microcontrolador, ele consiga entender que isso é uma situação errada, que isso não pode acontecer. Tá? Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês, né, como você precisa entender, você precisa criar dentro do seu programa código para impedir que ele seja configurado de alguma forma errada. Tá? Então a intenção é justamente essa, a gente impedir que o operador ele faça, que o nosso microcontrolador, né, cometa erros durante a programação. Né? Esse tipo de coisa pode parecer uma brincadeira, mas isso daqui ele vai definir, né, se a sua máquina ela vai funcionar corretamente, se você vai ter todos os critérios funcionando sem nenhum tipo de problema, e aí você faz essas tratativas, essas informações desse jeito. Tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo aí.